força do amor. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje eu venho com o terceiro relato. Quem está acompanhando aqui no canal sabe que eu recebi 3 relatos e hoje eu venho para o terceiro relato, tá? E já chegaram mais. Mas, né, já havia falado que chegaram 3 naquele dia, acho que foi na quinta-feira, né? Pois bem, venho aqui para contar o terceiro relato. Quem nos enviou foi uma mocinha. Ela conta esse relato que quem contou para ela foi o tio dela, tá? O tio dela, quem vivenciou isso aí foi o amigo dele na década de 70. E aí, como a história não pertence a ele, né? Foi vivida pelo amigo dele, então ele pede sigilo nos nomes. Então, ok, respeitarei. Muito obrigada, querido. Obrigada, sobrinha, tão gentil. Colocou lá palavras tão carinhosas. Muitíssimo obrigada a você também, tá? E vou compartilhar aqui com vocês. Então, preste atenção. Pega aí a aguinha, chazinho, cafezinho. E vamos lá. Hoje eu não trouxe minha aguinha, porque eu acabei de tomar um cafezinho, ó, daqui, da pontinha da orelha. E aí vim aqui gravar pra vocês, tá? Antes que eu perca aqui a claridade, né? Eu vou comprar uma ring light para iluminar aqui os vídeos, mas por enquanto, conto com a iluminação aqui da janela, né? Então, não posso perder a iluminação, já são 4 horas da tarde, então vamos lá, vamos ao conto. Então, minha querida, muito obrigada. Meu querido, obrigada por enviar aqui. Vamos ao relato. Então, meus amores, ouçam lá o que aconteceu com o amigo do tio da mocinha, que nos conta o relato. Bem, na década de 70, ele possuía um Fusca. E o Fusca ele havia comprado recentemente, né, num carro assim da moda. Ainda é até hoje, na minha opinião, é um carro atemporal. Eu sou louca por Fusca. Mas enfim, né, ele havia acabado de comprar e aí ele foi visitar a namorada dele. E a namorada dele morava assim em Campinas, ele também morava em Campinas, São Paulo, mas assim mais um pouquinho pro interior, mais um pouquinho afastado ali do centro de Campinas. E aí, quando ele está indo naqueles caminhos, até como se fosse sempre um sítio, sabe? Um caminho assim mais afastado, e estava chovendo, um dia bem chuvoso, então ele tinha que andar devagarinho, né? Com certo cuidado e tudo. Ele também bem jovem, pegando prática na direção, não queria abusar. E aí, no que ele está andando, bem assim, até devagar e tal, e com cuidado para não sujar o Fusca, o carro também, e até naquelas condições ali na estrada, ele viu um senhor caminhando assim um pouco à frente dele, e esse senhor, ele mancava um pouco, ele andava com uma certa dificuldade. E aí ele logo pensou em dar carona a ele, né, e tal, e aí ele foi parando o carro assim bem próximo a ele, e aí falou assim pela janela: "Ei, o senhor aceita uma carona?", né? Ofereceu. E o senhor, mais do que depressa, aceitou. Entrou ali no Fusca, né? Sentou ali no banco do carona e foi conversando com ele. E aí ele disse que ele era caminhoneiro, que ele estava muito feliz porque estava chegando o aniversário da filhinha dele, caçula. A filhinha dele iria completar 10 anos, né? E isso estava deixando ele muito feliz. E ele estava o quê? Voltando para casa. Aí o rapaz falou: "Ah, que legal, que bacana. E o senhor mora nesse caminho aqui mesmo?". "Ele mora, meu filho, mora ali mais pra frente um pouquinho, perto da igreja". Aí ele disse que ficou pensando assim: perto da igreja? Eu não lembro de ter nenhuma igreja nessa estrada, mas enfim, né, vou levá-lo. Pode ser que tenha construído uma igrejinha nos últimos tempos, eu não percebi, né, e continuou. E aí, nisso que ele tá seguindo assim um trajeto com o senhor, aí ele viu assim bem ao longe umas ruínas de casa, e lá no final assim como se fosse assim, um celeiro. Ele até estava aqui meio de pé, né, mas casa por ali nem tinha. Quando chegou nessas ruínas, aí o senhor pediu para que ele parasse, que era ali. Então ele parou. O senhor saltou do carro, né, agradeceu, saltou, abriu a porta. E no que ele estava assim em pé, com a porta aberta ainda, aí ele falou assim: "Olha, meu filho, você foi muito educado, muito gentil. Creio que você viverá muito, terá muitos anos de vida, mas você nunca mais dê carona para quem você não conhece, porque foi assim que eu morri".
Nisso, gente, que ele falou isso, né? O rapaz assim empalideceu, não tinha nem perna para saltar do carro. Esse senhor desapareceu como uma fumaça, sumiu. E aí o rapaz não tinha nem perna para descer, para ir lá, para fechar a porta, para voltar, nada. Sabe? Ele saiu com o carro assim mesmo, quando estava mais um pouquinho para frente, mais distante, aí ele puxou a porta do carro com o braço, sem saber assim o que, porque ele olhava para o retrovisor e tudo nada. O moço sumiu, desapareceu, virou fumaça na frente dele. Ele assim apavorado, não contou esse fato para ninguém, porque a mocinha conta que esse rapaz, ele era de uma família evangélica, família bem tradicional, né, bem ali rigorosa, e ele não tinha como ele contar na ocasião, sabe? Ele ficou meses com aquilo guardado, porque ele tinha medo do julgamento, que a família ia achar, então ele não conseguia desabafar. Até que um belo dia, já não aguentando mais guardar esse segredo para ele, do que ele tinha vivido, estava ficando pesado já, ele resolveu contar para a namorada dele. A namorada ouviu, né, tudo direitinho, acreditou nele, né, prontamente ali disposta a dar um ombro amigo, né, e debater com ele o caso e tudo. E um belo dia ela conta para quem? Para a avó dela. E a avó dela já sabia dessa história, já sabia do caso. Quando a neta relatou tudo, né, namorada do rapaz, ela falou: minha filha, não é de hoje que esse senhor que manca, ele aparece pedindo carona. Ele só aparece quando a estrada está com essas características, né? Está um dia chuvoso, a estrada está meio lamacenta, né? Meio assim, o clima assim úmido, chuvoso, é que ele aparece pedindo carona. E realmente tinha uma igrejinha ali, só que essa igrejinha ela já foi demolida há mais de 50 anos. Esse senhor, ele foi morto, assassinado há mais de 50 anos atrás. Ele foi assassinado nessa estrada e provavelmente por ter oferecido uma carona, né? Porque ele ficou com esse trauma, né? E tudo. Então, gente, foi isso aí que ele passou, que ele viveu. Depois ele até contou para a família, contou para o amigo dele, que é o tio da moça que nos conta aqui o relato, né? Mas ele ficou assim, ele nunca esqueceu, ficou apavorado com essa história. Né? Nunca mais passou por essa estrada, ficou traumatizado, tá? E aí, o que eu pensei, né? Eu acredito, né? Lógico que ele passou por essa experiência mesmo, mas ele só não viu, ele conversou, né, gente? Ele deu carona. O senhor, ele se materializou ali, ele interagiu. Porque uma coisa é ele passar e ver até assim a imagem, o senhor sendo assassinado, né? Ou só o senhor caminhando em um certo ponto ali, ele desaparecia. Mas não, ele conversou, ele bateu papo, esse senhor até orientou ele a não oferecer carona, né? Prestar bastante atenção, que foi dessa maneira que ele morreu. Então, gente, é algo para se pensar. Na minha opinião, ele até foi muito generoso, né? Dentro ali do sofrimento dele, que ele fica ali naquela repetição, quando chove, né? Já há mais de 50 anos esse fenômeno ali sendo repetido, né? Olha, a filhinha dele já é uma senhora, né? Porque se ela ia fazer 10 aninhos, vocês vejam bem, já está com 60 ou mais, e ele ali nesse sofrimento, né? E não sei se ainda acontece isso, como ela explicou, foi na década de 70. Mas eu achei assim impactante. Você surpreendente. Como é que ele teve perna para dirigir e sair dali? Porque ele conversou com ele e ele ainda orientou que ele não fizesse mais isso. E isso foi de dia. Vejam bem, como eu sempre falo aqui, não tem hora. Foi de dia que ele passou por essa experiência, não foi de noite não, tá? Então é isso aí. Se alguém conhece algum caso semelhante ou até conhece sobre esse fato, se realmente acontecia muito esse fato ali pro interiorzinho de Campinas, eu não conheço São Paulo. Fui até São Paulo já uma vez, mas não conheço Campinas, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu deixo aqui um grande beijo de carinho para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na luz, na paz, se cuidem. Se amem, se abençoem, como eu sempre falo aqui, né? Viver é uma benção, a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida, tá bom? Um grande beijo de carinho, um beijo, minha querida. Beijo, meu querido, que mandou aqui, o tio que mandou aqui o conto para nós. Muito obrigada, tá? Engrandeceu aqui o canal. Se quiser escrever aqui pra gente, pro canal, é relatosdefantasmas, tudo junto, @hotmail.com, tá?
Escreva, será um imenso prazer compartilhar aqui com os nossos amigos a sua vivência, o seu relato, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau.